aqui uma mensagem para você. Mas nessa mensagem eu gostaria de convidar você a falar com Deus, a abrir o seu coração a Deus, abrir o seu coração àquilo que Ele já planejou para você, abrir o seu coração porque com certeza Ele tem uma palavra muito bendita hoje para você. E hoje eu gostaria de expor um pouco com vocês sobre o livro de Lucas capítulo 24, e nós vamos continuar com a nossa série de sermões acerca da confiança. Amém? Lucas capítulo 24, vou ler apenas 2 versículos que diz o seguinte. Lucas 24, 29 diz: E eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Glória a Deus. Pai, que essa mensagem, Senhor Deus, possa encontrar, com certeza, Pai, uma guarida em nossos corações. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, nessa manhã. E que possa ser claro, Senhor Deus, a sua voz a nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre esta confiança. Falar um pouco sobre por que perdemos a confiança. Quando foi que nós perdemos a nossa confiança em Deus? Esse texto aqui, acerca de Lucas, retrata algumas coisas bem interessantes, porque fala sobre 2 discípulos de Emaús. E esses 2 discípulos, eles saem de Jerusalém rumo a Emaús. Eles saem ali da casa da paz, eles saem do lugar de encontro e vão ali descer para Emaús. Emaús, que é conhecido então por ser uma cidade onde há águas, onde há riachos. Emaús, uma cidade ali conhecida porque traz um certo frescor. O ponto que eu gostaria de falar com você hoje é: por que será, irmãos, que nós temos saído do nosso lugar de paz para ir buscar frescor em outros lugares? Por que a nossa confiança simplesmente se foi? Por que a nossa confiança não existe mais? A história aqui fala para nós sobre esses 2 discípulos que saíram de Jerusalém a um povoado de Emaús, mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém, uma boa caminhada, e no meio dessa caminhada eles estavam ali conversando e Jesus se encontra com eles. E quando Jesus se encontra com eles, a Bíblia fala sobre como é que começa um pouco essa conversa. A Bíblia também cita quem eram esses 2 discípulos, porque fala que um desses discípulos era Cleófas. E Cleófas, para aquele que não sabe, quando nós pegamos o livro de João, fala sobre as Marias que foram se encontrar com Jesus após a sua morte. E deixa eu falar uma coisa: essas Marias que foram até o túmulo, estava ali Maria, Maria Madalena, Maria de Cleófas, irmã de Maria, mãe de Jesus. Então nós percebemos que estavam ali os tios de Jesus, eles conversando no meio do caminho, e quando eles conversam no meio do caminho, Jesus se encontra com eles. E quando Jesus se encontra com eles, olha só que coisa fascinante, Jesus começa a fazer algumas perguntas para eles, fazendo a pergunta: o que foi que tem acontecido no meio aí de Jerusalém? O que aconteceu nesses dias? E eles falam: você é o único peregrino, você é o único viajante que não sabe das coisas que tem acontecido. Jesus, grande profeta, homem que faz várias maravilhas, homem glorioso, homem bom, deu vista aos cegos, fez um coxo andar, fez paralítico andar, o homem que fez grandes milagres, fez coisas absurdas. Esse homem morreu, foi morto, esse homem foi crucificado, mas ele havia prometido que iria ressuscitar ao 3º dia. Entretanto, já é o 3º dia e nós não o vimos. O ponto que eu gostaria que você compreendesse hoje, irmão, para falar, é que por muitas vezes nós passamos por coisas, passamos por dificuldades, passamos por indiferenças, e essas coisas nos levam à desconfiança em Deus. A desconfiança em Deus, ela está muito mais firmada exatamente nisso, quando nós cremos que algo há de acontecer e simplesmente isso não vem.
Essa mensagem é muito direcionada a nós, porque aqui esses dois discípulos, eles tinham visto as maravilhas do Senhor, eles tinham vivido as maravilhas do Senhor, eles tinham ali simplesmente olhado a face do Senhor. Entretanto, mesmo com todas essas coisas que tinham acontecido, eles ainda não tinham vivido claramente uma vida com Deus. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Quando foi que você deixou de ter esse pronunciamento e essa vontade de estar com Deus? Uma coisa que me chama a atenção, quando foi que nós perdemos a nossa confiança em Deus? Quando foi que nós deixamos de confiar nele ao ponto de andar desconfiados quanto às palavras dele? Quando foi, irmãos, que aquilo que ocorre no mundo mudou a nossa visão acerca de Deus? Mudou a nossa visão acerca de quem Ele é, mudou a nossa visão acerca de quem Ele foi, mudou a nossa visão acerca de quem Ele sempre vai ser. Quando foi, irmãos, que essas características simplesmente saíram de nós? Esses discípulos aqui, eles tinham visto a face do Senhor, eles conheciam a Deus, eles já tinham vivido e visto várias coisas. Entretanto, mesmo em meio a tudo isso, eles ainda duvidavam da volta dele, eles ainda duvidavam que Cristo viria, eles ainda duvidavam que Cristo simplesmente ressuscitaria, eles ainda duvidavam das suas palavras. Quando foi, irmãos, que nós deixamos de acreditar no Senhor? Quando foi, irmãos, que nós deixamos de acreditar naquele que sempre cumpriu as suas promessas? Aquele que nunca foi vazio no quanto do seu falar? Esses discípulos aqui é bem interessante, porque eles falam o seguinte, eles ainda indicam, olha, algumas mulheres desceram ali ao túmulo, algumas mulheres viram o túmulo vazio, entretanto duvidavam. O que chama a atenção é que no próprio livro de Lucas, nós vamos ver acerca de mulheres que desceram de madrugada para ver o túmulo de Jesus. A Bíblia fala que essas mulheres estavam com medo. A Bíblia fala que essas mulheres, elas simplesmente ficavam só olhando para o chão, desanimadas, tristes, ofuscadas. Mas a Bíblia também fala que quando elas entraram naquele túmulo que estava vazio, havia 2 homens naquele túmulo, e esses homens perguntam para aquelas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A mensagem direcionada aqui essas 2 mulheres é trazer a lembrança para elas. Por que vocês ainda estão duvidando da palavra dele? Por que vocês ainda duvidam do que ele fala? O que me chama a atenção é que os outros evangelhos vai falar que Maria chorava copiosamente, ela não parava de chorar, ela tem um encontro com Jesus, mas mesmo assim não para de chorar, e Jesus, ao olhar para ela, ela pensando que fosse um jardineiro, ou então um homem ali que mexia em túmulo, ele simplesmente pergunta: por que choras tanto assim? Aquela mulher não consegue enxergar os olhos de Cristo, não consegue ver a Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa e fazer uma pergunta. Quando foi que eu e você, nós deixamos de ver Jesus? Quando foi que eu e você deixamos de ter os olhos fixados nele? Quando foi que o mundo, simplesmente de acordo com essas coisas que têm acontecido, com essas ilusões que têm acontecido, com esses dias difíceis que têm ocorrido, quando foi, irmãos, que nós deixamos de olhar para Cristo? Quando foi que ele deixou, irmãos, de ser simplesmente o nosso alvo, a nossa meta? A Bíblia fala que esses discípulos ainda testificam: nós pensávamos que ele fosse o libertador de Israel. Irmãos, a dúvida tomou tanto de conta desses discípulos ao ponto deles dizerem: nós pensávamos, nós vimos as coisas que ele fez, mas ele morreu, então... Quando nós, irmãos, deixamos de ir para a igreja esse tanto de tempo e agora falamos: agora já não vale mais a pena. Não, vamos deixar de lado. A comunhão com os irmãos não tem tanta importância assim. Participar da ceia para quê?
Para quê? Para quê? Irmãos, nós temos duvidado de Cristo, nós temos duvidado de Jesus. E Jesus fala para aqueles dois discípulos, e Jesus tem uma mensagem para mim e para você hoje, que é o seguinte: como vocês custam para entender e demoram para acreditar aquilo que os profetas falaram, como vocês demoram para entender, como nós demoramos, irmãos, para entender que Cristo vai voltar, como nós temos demorado para entender que um dia Ele virá sobre as nuvens, como nós temos demorado para entender que hoje não é mais dia de brincadeira, hoje não é mais dia de nós ficarmos olhando para um lado e para o outro sem pensar que simplesmente Cristo não vai retornar, porque, irmãos, temos julgado que Ele não vai voltar. Como é difícil compreender. E eu gostaria já de encerrar falando uma coisa para os irmãos, mas tem uma mensagem para você também. Irmãos, mesmo que você saia do seu lugar de paz, eu tenho uma mensagem para você. Jesus vai te encontrar no meio do caminho. Mesmo que o seu coração esteja um pouco resoluto ou um pouco afastado, eu tenho uma coisa para falar para você: Jesus vai te encontrar no meio do caminho. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não deixa nenhum dos seus discípulos se perder. Essa é a mensagem que João traciona para nós no capítulo 10. Ele é o bom pastor e não há ninguém que possa tirar as ovelhas dele das mãos dele. Ele é o bom pastor, irmãos, ele vai atrás das suas ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa: talvez você esteja vivendo dias difíceis, Jesus vai estar com você a caminhar no meio do caminho. Talvez você esteja vivendo dias, irmãos, aonde simplesmente o seu coração esteja ali totalmente quebrado, totalmente fraco por causa das circunstâncias. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus está andando com você no meio do caminho. Jesus está andando com você. Esse caminho, irmão, Jesus não te deixa só. Nesse caminho Jesus não nos deixa só. Por isso que eu falo para você hoje: fita os seus olhos em Jesus, fita os seus olhos em Jesus, porque quando os seus olhos estiverem fitados em Jesus, vai acontecer isso que aconteceu no fim. Quando eles se chegaram perto da sua casa e Jesus ia indo embora, eles falaram: não, Senhor, fica, Senhor, porque já se faz tarde. Eles falam: não, Senhor, não vai embora, fica conosco. O que nós queremos é a sua presença, o que nós queremos é estar com você. Quando nós começarmos a confiar em Deus, irmãos, nós não vamos querer outra coisa senão Ele. E a mensagem que eu deixo para você, de fato encerrando, é que quando Jesus tomou o pão e partiu, e entregou ali para os seus discípulos, eles conseguiram reconhecer Jesus. Eles conseguiram reconhecer Jesus no meio da dificuldade também. Eles conseguiram reconhecer Jesus no meio da angústia. Eles conseguiram reconhecer Jesus porque Jesus continua sendo aquele que simplesmente ainda nos dá o pão. Ele continua sendo aquele, o pão da vida. Ele continua sendo aquele que traz água ao ponto de nós não termos sede mais. Ele continua sendo aquele que fez milagres. Ele continua sendo, e Ele nunca vai deixar de ser. E o ponto que eu gostaria que vocês compreendessem é que eles dizem o seguinte: acaso não ardia o nosso coração quando Ele falava no meio do caminho? Acaso não ardia os nossos corações? Irmãos, que Deus possa fazer arder o teu coração nessa manhã, que Deus possa fazer arder o teu coração ao ponto de você simplesmente colocar os seus olhos fitados no Senhor, sabendo que breve Cristo voltará. Aleluia, glória a Deus. Coloca a mão sobre o seu coração, receba a bênção do Senhor nesse momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Glória a Deus. Fique na santa paz de Deus, meu irmão.